Oi, pessoal, tudo certo? Bom, semana passada, na outra ainda, né? Porque semana passada foi conselho de classe, nós tivemos uma aula sobre aqueles casos especiais em que não seguem aquela questão da primeira lei de Mendel, que seria a dominância completa. Que dominância é essa? Aquela lá onde eu tenho um azão azinho, né? Aquele clássico azão azinho, onde o A domina sobre o seu alelo, quando na presença, né, de um alelo diferente, seja esse recessivo, este aqui domina sobre o outro. Então, um domina o outro. Bom, nós não temos somente isso na nossa natureza humana e até nos outros seres vivos. Não existe só esse padrão único de herança, que é aquele padrão da primeira lei de Mendel, onde ele fala que tem aí um alelo que domina sobre o outro. Existem casos que são especiais, que fogem a essa regrinha aí de dominância da primeira lei. E aí, a gente, e que também não segue aquela proporção lá de 3 para 1, né? Então a gente viu aí a ausência de dominância, quer dizer, não há uma dominância entre um e outro. Nessa ausência de dominância, nós vimos aí que existe a dominância incompleta, onde eu tenho, por exemplo, aquela questão das flores da Mirabilis jalapa, que é as flores serem brancas, as flores serem vermelhas, ou então se misturar o gene V com a variação, né, do gene V e uma outra variação deste mesmo gene para flores brancas, eu tenho aí a produção de flores não brancas e nem vermelhas, eu tenho a produção de flor rosa. Então a gente vê que tem dominância incompleta, onde um não domina sobre o outro. Nós vimos também uma outra forma de ausência de dominância quando nós tratamos da codominância. Então, essa codominância aqui é aquela do gado, por exemplo, tem uma raça de gado bovino, onde existe aquele gado bovino vermelho, um branco e um mesclado, ou seja, onde na codominância as duas formas alélicas se expressam, e aí a gente tem tanto o gado vermelho, quanto o gado branco, quanto o gado branco com coloração também vermelha, um mescladinho aí que a gente fala. Isso tudo para ausência de dominância, quer dizer, a gente tem os casos de dominância completa, mas a gente tem os casos de ausência de dominância. Quais? Dominância incompleta, codominância. A gente também viu alelos múltiplos, que são aqueles alelos que, claro, eles não vão estar presentes ali na prole, logo eu também acabo não tendo mais aquela proporção de 3 para 1, e aí por isso que é uma variação também da primeira lei de Mendel. E além desses todos, nós também temos uma outra variação, que são os alelos múltiplos, ou polialelia, a mesma coisa. E é o que a gente vai trabalhar, colocando aí como destaque a nossa tipagem sanguínea. Então, para a tipagem sanguínea, nós temos 3 tipos de herança. A gente tem herança do tipo ABO, herança do tipo fator RH e uma outra herança para sangue, tá? Do sistema MN. Tudo isso aqui a gente vai ter lá presente nas hemácias. O que é hemácia? Vamos lembrar do que é hemácia. Vamos desenhar uma hemácia aqui. Hemácia é o meu glóbulo vermelho, que quando ela está na sua fase adulta, claro, ela é anucleada, é uma das células que não há núcleo, né? Por quê? Para sobrar espaço aí para estar carregando quanto mais ferro dentro da hemoglobina, que são essas proteínas quaternárias que existem, quanto mais espaço sobrar, então que não se tenha núcleo, que não se tenha material genético aí. Quanto menos coisa no citoplasma, mais espaço eu tenho para carregar os sais, né, o ferro, para poder oxigenar aí as nossas células, já que é o ferro que abriga, que carrega o oxigênio e é transportado para as células. Bom, então é aqui nessa membrana, pessoal, que a gente vai trabalhar. O que é eu dizer sistema AB0, RH, MN?
O que são essas letras todas? São proteínas que nós temos aqui, ó, acopladinhas na membrana de cada uma das nossas 30 trilhões de hemácias ou eritrócitos que nós temos aí circulando por entre os nossos, digamos, 5 litros e meio de sangue. Então, aqui na membrana da nossa hemácia, a gente tem muita coisa. E é isso que a gente vai ver ali numa animação agora. Bom, pessoal, essa imagem aqui da internet, ela trabalha a membrana plasmática. Vocês lembram lá no primeiro ano? Claro que não vão lembrar, mas enfim, a professora está aqui para poder relembrá-los da membrana plasmática. Muito importante. Então, vamos pensar assim que essa aqui é uma parte do que é a minha hemácia como um todo. É a membrana que delimita aí o, entre aspas, corpo da minha hemácia, ou do meu eritrócito, como aparece aí mais nas provas. Nessa membrana plasmática, eu tenho muita coisa nela. Eu tenho aí o colesterol, que ajuda a dar rigidez para a membrana. Eu tenho a própria composição da membrana, que é feita por fosfolipídios, essas bolinhas, né, com essas cobrinhas aí. Então, são os fosfolipídios, uma classe de lipídios que é importantíssima para a membrana. Eu tenho proteínas, algumas que atravessam a membrana toda, criando canais. Canais para quê? Para que eles possam servir aí, né, para passagem de substâncias, sais, glicose, enfim, de um lado para outro, né? Ou de dentro, que saia de dentro das células, se acaso ela não precisar, para fora, ou se ela precisar de alguma proteína, de alguma substância aí, ela vai fazer com que esses canais se abram, canais de proteína, se abram para colocar aí as substâncias para dentro. Inclusive água, né? Como é o caso de uma proteína chamada aquaporina. Bom, além de proteínas, eu tenho glicoproteínas. Por que eu estou separando glico de proteína? Tem uma estrutura dentro da membrana plasmática, onde eu tenho uma associação entre dois grandes tipos de substâncias orgânicas, que é uma proteína e acoplada a ela um tipo de carboidrato, um tipo de glicídio, que eu chamo aí de oligosacarídeo. Oligo porque tem poucas moléculas de glicose. Então, pessoal, essa glicoproteína é ela que vai dar a gente a denominação de eu ser do tipo A ou do tipo B, de eu ter ou não ter o tipo M ou o tipo N, de eu ter ou não ter o fator RH, ou seja, ser positiva no caso de ter ou ser negativa no caso de não ter. Então, eu tenho vários tipos, gente, de proteínas, de glicoproteínas e várias formas aí de, digamos assim, composição do meu glicocálix, que é essa parte externa e que faz toda a parte de reconhecimento celular. Continuando, e ainda dentro do meu glicocálix, que é essa parte externa da minha célula, eu venho para cá. Então, faz de conta que eu peguei essa glicoproteína, porque glicoproteína, lembrando, é um carboidrato ligado a uma proteína. Glico vem de glicídio, de carboidrato. E proteína, lógico, da proteína. Então, é uma glicoproteína que eu tenho aqui. E aqui no topo dela, eu vou apresentar algumas formas diferenciadas. Vamos ver aí quais são elas. No caso do sistema AB0, ou ABO, como a gente está acostumada a dizer, eu tenho aí o meu glico, né? A minha glicoproteína é aqui embaixo, não está aparecendo, mas aqui é a glico, é o meu carboidrato. E eu tenho aqui na terminação dele um tipo de aglutinogênio, que é o aglutinogênio N-acetilgalactosamina. E aí, se eu tiver o N-acetilgalactosamina, eu sou do tipo A. Agora, se aqui no término, né, na porção terminal deste carboidrato, desse glicídio, eu tiver, ao invés de N-acetilgalactosamina, eu tiver um outro tipo aí de açúcar, ou seja, a D-galactose, eu vou ser do tipo B.
Se eu apresentar na membrana da minha hemácia os dois tipos de aglutinogênios, tanto A quanto B, é claro que eu vou ser chamada aí de grupo AB. E se eu não tiver nenhum tipo de açúcar aqui no término deste dessa glicoproteína, eu vou ser chamada de grupo O. Ou melhor dizendo, grupo 0. Eu não tenho nenhum aglutinogênio tipo A, nenhum aglutinogênio tipo B ao final aqui dessa cadeia de açúcares. Pessoal, eu quis adentrar no detalhe aí da bioquímica do nosso tipo sanguíneo, porque é importante depois para a gente relembrar lá nos conceitos lá em genética. Então, gente, o que faz eu ser do grupo A ou do tipo sanguíneo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo 0 é a composição final desta glicoproteína que eu tenho presente aqui, ó, na superfície, na membrana da minha hemácia, tá bom? Então, se eu tenho aí a glicoproteína A, eu sou do tipo A. Se eu tenho, na verdade, o meu aglutinogênio, do tipo B, eu sou do tipo B. Se eu tiver os dois acoplados na membrana da minha hemácia, eu vou ser do grupo AB. E se eu não tiver nenhum nessa minha glicoproteína, nenhum tipo de aglutinogênio, eu vou ser do tipo 0. Bem fácil de entender, né? Isso aqui, galera, sempre foi possível de se saber? Não. É muito recente, faz 100 anos, 100 e poucos anos só que foi descoberto isso aqui. Que existe pessoas que têm esse tipo de aglutinogênio na superfície da glicoproteína, na superfície da hemácia, que tem pessoas que não têm esse, mas tem o do tipo B. Isso aqui, galera, foi em 1901 lá com o Karl Landsteiner, que foi ele aí, o cientista que descobriu por que tantas pessoas morriam quando eram feitas aí transfusões sanguíneas, Por que as pessoas morriam? Poxa, tá recebendo sangue, por que morreu? É porque, de fato, o sangue não combinavam as proteínas. Pessoas que eram deste tipo, recebiam sangue deste, já não dava certo, era incompatível. Incompatível por quê? Este é diferente deste. Logo, ocorria o que a gente chama aí de aglutinação, aglomeração de hemácias. Elas ficavam todas grudadinhas, criando uma espécie de coágulos. Por conta do quê? Do reconhecimento celular aqui que não havia. Não existia reconhecimento de uma célula para outra, de uma hemácia com a outra. E por isso que elas se aglutinavam e aí provocava a morte das pessoas. Então, é muito recente essa descoberta. E essas glicoproteínas, professora, elas sempre existiram na espécie humana? Não. É o que a ciência explica, pelo menos, Como é que surgiram essas variações, então, de um mesmo gene? É um gene só, gente, que cria esse tipo de glicoproteína na superfície ali da minha hemácia e que dá a mim essa característica. Que característica? Tipo sanguíneo. É um único gene que a gente apelida de I, gene I. Mas sempre existiram essas variações todas? Não, eles foram surgindo por conta de mutações. Vamos supor que no início só existiam pessoas com glicoproteínas do tipo A, com um aglutinogênio do tipo A, com N-acetilgalactosamina. Não existia essa D-galactose. Mas com o processo evolutivo, as mutações ocorrendo, ou seja, alterações, mudanças nas bases nitrogenadas lá do DNA, onde se produz, onde se tem aquele código genético que a partir dele eu consigo produzir essas proteínas do meu corpo. E aí, por conta dessas mudanças nas sequências de bases de DNA, foram surgindo essas mutações. Isso se chama mutação. São mudanças nas bases nitrogenadas mesmo, dando origem a novas proteínas. Proteínas estas que me dão novas características. E aí foi surgindo, o tipo A. Claro, vamos supor que seja o tipo A que existia de início, mas ao longo do tempo, o grupo B veio, o grupo AB se instalou na população humana.
E como toda característica nova, como toda novidade evolutiva, se ela passar pelo crivo da seleção natural e se adaptar, ela permanece na população. E hoje, 2020, nós temos aí para tipo sanguíneo, a gente tem do sistema B0, nós temos o do tipo A, do tipo B, os dois juntos ou não se tem nada. Se daqui a 100, 200 anos, um ano, um dia, uma hora existir, né, uma próxima geração aí vier com outro tipo de glicoproteína, de aglutinogênio, eu não sei. Eu só sei que a evolução trabalha a gente 24 horas por dia. Mutações a todo tempo ocorrem no nosso corpo. Transformações, modificações, alterações nas bases nitrogenadas do nosso DNA estão ocorrendo a todo momento. Agora, resta saber se elas vão criar características novas e se estas características novas elas se adaptarão, serão benéficas para mim, como a maior parte das mutações são, ou se serão mutações deletérias, né? Letais, e que não vai ficar permanecendo aí na população por muito tempo. É assim que ocorrem as mudanças, as novas características surgem. Então, um pouquinho aí sobre evolução, mas é importante também destacar essa parte e vale a pena a gente filosofar um pouquinho sobre ela. Vamos entender agora como que funciona o sistema AB0 para a população humana. Estava falando e mostrando lá na imagem, gente, eu aqui na superfície da minha membrana da hemácia, eu vou ter muitos tipos de glicoproteínas carregando várias informações. É gene para produção de cada uma dessas características aqui. Seja eu sendo do grupo M, ou seja eu sendo do grupo N, ou MN, como eu coloquei nessa hemácia, seja eu sendo do tipo A, que é um outro gene para uma outra característica, para uma outra produção de outro tipo de proteína, de glicoproteína nesse caso, de superfície de membrana. Então eu tenho genes, seja eu tendo um gene possível aí de fazer com que produza-se a proteína R ou lá do fator RH e eu ser positiva, eu possuir na superfície da minha membrana, além do meu sistema AB0 eu ser do tipo A, o meu outro sistema, que na verdade não é um sistema, né, porque é eu ter ou não ter, mas eu também a possibilidade de eu estar produzindo um outro tipo de proteína, que é a proteína RH. Então, gente, é gene para tudo que é coisa. Nós temos muitas características aí, condicionadas, cada uma por um gene diferente. E para o sistema AB0, que é o que a gente vai fixar agora, e por que a gente fixa o sistema AB0? Porque é o que dá problema. Que tipo de problema? Em transfusões. Então, é o que mais aparece em provões aí. Ah, professora, então quer dizer que se eu ter ou não o fator RH, isso não vai importar numa transfusão sanguínea? Importa, tá? Mas isso depende da situação. Agora, o sistema MN não. Digamos assim que ele é meio que neutro, né? Meio tranquilão. Eu tenho, não tenho, mas isso não interfere em transfusões sanguíneas. Agora, o que pega é esse tipo, essa classe de proteínas aqui. Esse gene aqui, ele pode ser, sim, letal, em alguns casos, envolvendo transfusão sanguínea, né? Então, aqui eu desenhei para vocês o cromossomo número 9. Claro, é um cromossomo homólogo, porque, lembrando, um vem do pai, o outro vem da mãe. Por isso, esse parzinho. E aí, eu também coloquei aqui o nome do gene que está presente no cromossomo número 9 e que nos condiciona ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo 0, tá? O nome desse gene é o gene I. Gene I. É um gene só, mas ele pode ter as suas variações. Ele pode produzir a glicoproteína A,
a glicoproteína, B, ou então produzir as duas. Olha, galera, codominância, as duas se expressando. Codominância dentro aí dos alelos múltiplos, né? Por que alelo múltiplo? Ou então, né, de repente, ele ser izinho, que é a sua forma recessiva, e não condicionar nenhuma proteína, não servir para produzir nenhuma dessas duas glicoproteínas. Então, por que polialelia? Por que alelo múltiplo? Olha, galera, são mais de 2. Eu tenho um gene condicionando, no mínimo, 3 formas diferentes, 4 na verdade. Ou a pessoa vai produzir a proteína A, ou a B, ou as duas juntas, ou nenhuma. Por isso, polialelia. Poli é de muitos, né? Ou alelos múltiplos. Pensem, aqui eu não tenho aquele padrão de herança normal, onde eu tenho um gene, que é o gene A, e aí eu vou ter ou a sua versão dominante, ou a sua versão recessiva. Aqui eu não tenho isso. Aqui eu tenho mais. Aqui são 2 alelos, aqui são 4. Por isso, então, polialelia. Bom, aqui, voltando nos cromossomos homólogos, eu tenho a possibilidade, então, de ter este gene, que foi apelidado de gene I, carregando a informação para produzir a proteína A. Posso ter recebido do pai isão A e da mãe também, logo eu serei do tipo A. Eu posso também ter herdado do meu pai a informação genética dentro deste gene, da sequência de bases nitrogenadas que eu tenho nesse gene, a informação para produzir este tipo de proteína. E, enfim, da minha mãe eu posso ter recebido também a mesma coisa e eu ser do tipo B. Eu também posso ter recebido aí do meu pai o isão A e da minha mãe B. Não tem problema, são codominantes. Eu vou expressar as duas formas. Eu vou produzir as duas diferentes proteínas. Ou então, eu posso receber as formas, digamos, inativas deste gene. E aí não seria nem o isão, né? Eu apelidaria aí de izinho. Izinho que veio do pai, izinho que veio da mãe. Se eu tiver essa condição homozigótica recessiva, eu vou ser do tipo 0. Ou seja, eu não vou ter nem proteína A e nem proteína B na membrana da minha hemácia. Vamos falar 0 porque é mais fácil de a gente gravar na hora lá de uma prova, do que eu falar O. Vamos esquecer sistema ABO. Vamos lembrar de sistema AB 0. 0 porque não há produção da proteína, uma vez que eu recebo dos meus genitores a versão recessiva, aquela que não vai produzir nenhuma das formas proteicas. Aqui, pessoal, eu dei essa opção, né, de ser isão A, mas eu também posso ter essa outra opção, receber o isão A que veio do pai, vamos supor, e a versão que veio da mãe, versão recessiva. E aí, o que é que eu vou ser? Eu vou ou não produzir essa proteína? Aí eu tenho um caso de dominância completa, né? Eu tenho um caso aí onde este vai dominar sobre este, uma vez que este produz e esse não, mas enfim, vai produzir. Logo, eu serei a mesma coisa do tipo A. O mesmo aqui, ó. Eu vou ser do tipo B carregando este genótipo ou este aqui. Isão B ou isão B, izinho. E, mesmo assim, eu vou ser do B. Neste caso, pessoal, eu só tenho um tipo de genótipo, né? Que é o isão A, isão B. E aqui, é claro, uma única versão também, que é a versão recessiva. Izinho, izinho. E aí, logo, eu não vou produzir nenhuma das proteínas.